Olá, Hélia Correia. Oh, está aqui aberta. Hélia Correia. A Hélia Correia é uma das nossas maiores escritoras de todos os tempos. Ela é extraordinária. Este livro que eu tenho na mão, Adoecer, é um livro de 2010 que eu li quando saiu. E lembro-me, sou muito desmemoriada, mas lembro-me da admiração profundíssima à medida que ia lendo e do pasmo. E agora resolvi voltar a lê-lo, que é uma coisa que cada vez mais faço, reler. E a mesma admiração, talvez mais até, apareceu imediatamente. Acho que era o Borges que dizia que até nos livros muito maus há sempre uma frase boa. Pois eu acho que até nos livros muito bons, excepcionais, há de haver uma frase má. Mas aqui no caso da Hélia Correia é muito difícil de encontrá-las. Cada frase é maravilhosa. Bom, este livro trouxe-me aqui, deu-me vontade de voltar a ler para uma câmara, que é uma coisa com que eu estou muito pouco à vontade. Ler em voz alta é uma coisa que eu gosto de fazer e que é preciso praticar, e eu não tenho praticado muito, portanto, desde já aviso que a minha gaguez deve estar outra vez marcada. Eu vou começar por ler o primeiro capítulo, com o intuito de vos convencer a ler este livro, pela experiência maravilhosa que é. Ele é sobre os pré-rafaelitas, o grupo dos pré-rafaelitas, mas dizer isto não é dizer nada, é só dar uma indicação do tempo, não é? Do tempo histórico. Os pré-rafaelitas, um grupo relativamente pequeno de artistas, pintores, escritores, e as mulheres nesse grupo, em particular uma delas. Este livro é muito sobre essa história, mas essa história é a história da mudança do mundo, porque estamos mais ou menos na época em que Marx e Engels, Freud e Darwin revolucionavam isto para sempre. E é, enfim, acho que é um disparate não ter lido este livro, na verdade. Vão a uma biblioteca buscá-lo, vão a um alfarrabista comprar. A desculpa de que os livros estão caros, está tudo caro. Capítulo 1, Highgate Cemetery, 2005, e reparem na beleza das imagens. Esta primeira imagem a mim deixa-me sempre. Se a pátria assinalar uma pessoa como um cão assinala um candeeiro, a minha condição de portuguesa transporá os portões antes de mim e uma espécie de aviso subirá, fazendo com que as aves estremeçam. A lembrança do outro português que uma noite aqui veio abrir a campa pode ser acordada pelos meus passos? Conhecerá a terra o parentesco que liga a minha carne à carne dele? Uma composição de sol e enchidos, de subserviência e fantasia. Esta não é a hora das visitas. Erguendo os olhos para a subida, vejo que a hostilidade do lugar levanta, exatamente como um nevoeiro. Precisa de repouso a terra e engana-se, supondo que fechou a sua entrada. No interior do círculo estou eu. Passo furtivamente, receando que alguma identidade, não a minha, mas a do meu país, informe os mortos. O tempo andou aqui com o seu peso, esmagou, quebrou os selos, as encostas abriram fendas, e os caminhantes que parecem rezar dizem apenas, em voz baixa, a si próprios, que a camada do sol superior ainda os protege, ainda isola os seus pés, que não há perigo de comunicação. O que está lá no fundo é transtornado pela luz, pelo ar onde circulam pequenas formações da biologia. Os roedores conhecem com certeza modos de comportar-se quando encontram esse súbito vácuo, mas nós não. Um piedoso corte quebra a linha que vai dos olhos para o pensamento. E os turistas refugiam-se no grupo, amparam-se no braço do vizinho, antecipando algum desequilíbrio.
Há um princípio de obscenidade que logo se recolhe sobre si. Se falam sobre Drácula, já baixam ligeiramente a voz. Mas incomodam. Têm um calor próprio, uma espantosa intensidade metabólica. Interpõem-se. Por isso eu espero que eles se retirem, que tomem o caminho para a vila, levando tudo o que não quero aqui, a carne e os seus recursos de alegria. Eu venho a um encontro pessoal desses que não consentem testemunhas. Na verdade, conheço esta mulher. Não a criei. Sei mais a seu respeito do que sei sobre as minhas personagens. Pisei já muito chão que ela pisou. Toquei em coisas onde teve as mãos. Dormi junto a lugares onde dormiu. Nada nela me é estranho. De algum modo, as nossas vidas já se confundiram, pois o tema do duplo, o doppelganger, estava inscrito em nós como um padrão. Se subo agora o matagal da encosta, não é porque me falte o seu horror. É que, tornando-se isto numa história, precisarei de uma noção de fim. À cripta dos Rossetti não se acede de modo confortável. Eu não sei se o teixo que em sombra é ainda o mesmo que foi plantado para o primeiro enterro. Os teixos são longevos, isso é certo. As inscrições nas lápides mantêm os nomes dos seus mortos bem legíveis. A umidade inglesa não foi tão implacável como é do seu costume. As chuvas deslizaram pelas pedras como se as respeitassem, com exceção da que assinala Lizzie. O texto que o buril afundou nela ganhou alguma qualidade orgânica. Águas e águas se depositaram, chamando os musgos para a reprodução. Está deitada na terra, a sua laje, muito verde, marcando uma diferença na família que nunca foi a sua. Apesar de italianos, os Rossetti podiam dar lições de frieza aos londrinos, em especial no modo de tratar noras indesejadas. O único Rossetti que a amou, ainda assim de singular maneira, foi sepultado longe, frente ao mar. Não quis que o enterrassem junto dela. Tinha a certeza de que não se morre, e não era a certeza dos cristãos. Durante muito tempo, houve somente 2 corpos lá embaixo. Gabriel, o pai, teve a cegueira a prepará-lo. Não gostava de deixar um mundo onde a leitura lhe faltara. Na sala que as elites liberais e os belos exilados frequentavam e onde aquele que viria a ser o imperador de França tinha exposto os sonhos juvenis, as conversas perdiam o fulgor. O anfitrião já não iluminava. Os visitantes vinham, sobretudo agora, por Cristina, que não deixava de os desconcertar. Eram então serões armadilhados em que o fervor literário dos Rossetti disfarçava mensagens sexuais que se autodestruíam com decência. Gabriel morria confortável, na boa idade, venerado e pobre. O seu trabalho de procriador fora bem sucedido, pelo menos a um primeiro olhar. 2 filhos belos, 2 filhas devotas. E o seu corpo, que conhecera a energia do poema e a energia da revolução confundidas num único argumento, gerara realmente nos rapazes uma formação de arte e rebeldia. Mas o impacto das ruas abrandava na saia das mulheres e todo o escândalo era domesticado antes de entrar. O segundo caixão que aqui desceu levava dentro Elizabeth Siddal, em 1862. 7 anos mais tarde, no outono, à luz de uma fogueira, o português, como era designado com desprezo, mandou abrir a cova. Ninguém, a não ser este Charles Howell,
se atreveria a tanto. Descendia do Marquês de Pombal e executava qualquer tarefa como um jornaleiro. E o capítulo que se segue intitula-se Manchester, 1857, e arranca com uma conversa entre Engels e Marx. Agora digam-me que não vão comprar este livro. Até amanhã.